Estamos no ar. Oi, já estou vendo pessoas entrando, ufa. Gente, estou atrasada, desculpem aí. Eis o motivo do meu atraso. O bolo de chocolate de mamãe que eu trouxe lá de uma pessoa. Estava eu comendo uma fatia já pronta para a live quando ela virou na minha roupa. Eu tive que me trocar. Mas que bom que vocês já estão chegando. E sim, valeu a pena. Esse bolo é uma delícia. Ó, não adianta pedir a receita, tá? É de família. Mamãe só passa para as filhas ou para as noras. E no caso ela só teve eu e Jéssica. E nora só tem Letícia mesmo. Então, quem tiver querendo a receita vai ter que esperar Heitor e João Pedro crescerem, tá? Ó, aí o Mel que chegou, a formação do imaginário, deixa eu convidá-lo aqui. Melk, tudo bom? Ai, tudo bem? Eu quero um bolo. O meu atraso. De que é o bolo que você tá comendo? Eu tô de saco cheio da quarentena. Nós sanguíneos somos quem mais sofremos, viu? É. Com toda Tô certeza. odiando ficar em casa, já não aguento olhar para os mesmos rostos, já quero sair batendo perna e vendo gente no mundo. Mas paciência, tem que suportar um bocadinho. Graças a Deus a gente tem isso aqui, né? Pelo menos dá pra gente Pois é. bater E um como pouco. que tá aí? Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Esse fim de semana eu não aguentei de saudade. Fui lá visitar minha família em João Pessoa. Ver um pouquinho de gente, porque estamos só eu, meu marido e minha cachorra aqui em casa. Eu já tô interfonando pro porteiro pra bater papo. Mas graças a Deus. E ó, muito obrigada, viu? Finalmente a nossa live saindo, né? Pois é. Obrigado eu, Rai. Por aceitar o convite de chegar aqui neste humilde perfil do Instagram. Pra quem Eu não só fiz sabe. isso pra um dia chegar aí e comer um pedaço desse bolo. Pronto, combinado. É uma troca justa. Pra quem Beleza. não sabe, o Melk é um dos responsáveis pelo perfil da formação do imaginário, que eu sempre comento por aqui. Eu acho que o perfil de vocês foi um dos primeiros que eu encontrei nessa fase minha, nessa busca por me educar um pouquinho mais. E aí, através de vocês, eu acho que os outros foram chegando, né? Raul, o Pedro Augusto, enfim, outros nomes que me ajudaram demais. E termina que eu sempre falo por aqui no meu Instagram, apesar de ser voltado para a consultoria de imagem, eu sempre falo sobre esses assuntos paralelos que eu acho que nos enriquecem como pessoa e também como profissional. Então, realmente, o perfil de vocês impactou-me mais do que vocês têm noção. Muito obrigada. Fala aí um Obrigado pouquinho, a nós. apresente seu trabalho para o meu Então, público. eu sou o Mel, que eu sou o criador da Formação do Imaginário. A gente trabalha basicamente com literatura, artes e educação, né? Então, somos todos professores por aqui. Eu, a Vivi e a Sabrina. E a gente tenta ensinar a galera com um pouquinho que a gente sabe e fazer isso que a gente está, mesmo no título da página, propondo, né? Enriquecer o imaginário, ajudar a bem formar, melhor formar a imaginação, porque a imaginação é aquilo que a gente tem dentro da gente que ajuda a responder a tudo e a chegar em respostas para qualquer circunstância e qualquer dilema. Por exemplo, se você não Vocês postaram tivesse... uma sequência bem interessante hoje, inclusive, não foi sobre isso? O Davi, o filho do professor Lalo, né, fez uma pergunta lá. Na verdade, alguém perguntou para ele, ele passou a bola para a gente. E aí, é isso. Tudo que a gente responde no mundo... Ó, você vai arrumar seu quarto, primeiro você arruma dentro da sua cabeça. Você vai se arrumar, primeiro você imagina quais vestidos você vai escolher, qual peça de roupa você vai escolher, como que você vai fazer sua maquiagem. Então, tudo passa primeiro por uma elaboração da nossa imaginação. E se a imaginação estiver fraca, pobre, a gente vai dar respostas fracas e pobres. Eu acho que na maquiagem isso fica muito evidente, né? Porque eu acho que as pessoas têm referências tão ruins que às vezes elas acham que estão lindas e você olha para aquilo ali e fala, meu Deus, quem foi que ensinou esta pessoa a passar um monte de colorido na cara e ficar ridícula?
Então, é uma coisa que precisa não só de treino na imaginação, mas passa primeiro pelo nosso olhar, né? Verdade. Eu acho que é o professor Olavo quem diz algo tipo: se uma coisa não existe antes no seu imaginário, ela lhe é perfeitamente impossível, desconhecida, né? E é por isso que eu falo tanto aqui para os meus seguidores, para as clientes e principalmente para as minhas colegas de profissão, como é importante justamente isso, a gente formar o nosso imaginário, criar repertório, criar bagagem, porque senão a gente não nem acessa certas coisas, não passa pela nossa possibilidade de ações, porque não existe antes aqui dentro, né? Então, Exatamente. essa foi uma live muito aguardada por mim. Deixa eu dar uma introduçãozinha no nosso tema. A gente Uhum. ficou pensando, né, o que a gente poderia falar. Aparentemente as pessoas estranham, ai meu Deus, uma consultora e um professor de literatura, o que é que tem a ver, uma consultora de imagem com isso tudo? E é justamente por isso e também pelo nosso tema, né, que é a beleza atrai para a realidade. Então, quando a gente pensa no que nos diferencia dos animais enquanto seres humanos, são justamente as nossas faculdades, né? As primeiras que a gente adquire ainda na primeira infância são a razão e o senso comum, né? Elas começam a nos diferenciar dos animais que agem puramente por instinto, justamente porque elas nos abrem a certos valores. O primeiro deles sendo a beleza. Uma criança ela não compreende tão bem o que é certo ou errado, o que é bom ou ruim. É por isso que quando ela faz alguma coisa que nos desagrada, a gente diz que feio, que coisa feia, né? Porque para a criança é mais fácil entender o que é belo e o que é feio. Então, a beleza ela aparece como a primeira forma da realidade se apresentar para a gente de uma maneira ordenada, desejável, atrativa mesmo, né? E aí, comece aí expondo toda a sua bagagem para que a gente se alimente hoje. Então, é exatamente isso, né? Esse lance de a gente reclamar da criança quando ela faz algo que é errado, ou que é imoral, ou que é injusto. Trazendo a beleza à tona, é evidente de que ela é um primeiro reflexo que a gente tem para ordenar as coisas. Então, antes que você possa ordenar as coisas intelectualmente, moralmente, em relação à justiça, ao que quer que seja, você tem noção do que é belo e do que não é belo. E parece meio forçação de barra você dizer que a criança já tem esta inclinação estética. Mas não só esta evidência de a gente reclamar da criança falando do feio e do bonito, trazem à tona de que isso já é algo natural. Como tem um psicólogo do Reino Unido chamado Alan Slater. Se vocês colocarem lá no Google ou em qualquer site de pesquisa de artigos acadêmicos, coloca lá Beauty Babies Alan Slater. Ele fez uma pesquisa com crianças de 4 anos de idade. Ele começou com crianças de 4 anos de idade, mostrando rostos, fisionomias e lugares bonitos e lugares feios. Pessoas bonitas e pessoas feias. Objetivamente bonitas e objetivamente feias. Então ele ia lá, mostrava para alguém a minha cara e a cara da Raíssa, pro bebê de 4 anos. E aí eles preferiam a cara da Raíssa, mostravam a cara da Jéssica e, sei lá, de qualquer baranga que tenha por aí. E eles preferiam a cara da Jéssica. Então era objetivamente claro que eles tinham preferência, também pelas paisagens, que fossem objetivamente bonitas. E aí ele pensou, não, mas essas crianças já têm 4 anos. Então pode ser que elas aprenderam de alguém a reconhecer as fisionomias mais bonitas assim. E ele foi diminuindo. E ele fez com bebês recém-nascidos. Tinham 1 semana de vida. E os bebês ainda preferiam as pessoas mais bonitas. Ainda preferiam as paisagens mais bonitas. Então, esse estudo dele, que depois outras pessoas foram expandindo, né, deixou muito claro que é natural do ser humano essa predisposição, essa inclinação a preferir as coisas belas, a se inclinar pelas coisas belas. Só que depois a gente vai colocando coisas dentro da gente, né, colocando discursos, padrões, referências que vão traindo essa inclinação natural. Então, se primeiro, quando eu era bebê, eu tinha uma atração natural por alguém que é naturalmente belo, que é naturalmente bonito. Depois eu posso ser educado a preferir outra coisa. E aí, dependendo da educação que a gente receba, a gente pode trair essa inclinação, que na verdade foi algo que Deus nos deu. E a gente vai falar por que ele colocou isso na gente, né? Ou eu posso manter essa inclinação natural.
Então, o que a gente tem que fazer pelas nossas crianças, pelos nossos filhos, é que se mantenha essa inclinação natural para a beleza. Mantenha-se essa inclinação que Deus colocou na gente para persistir nas coisas belas. E aí é importante que a gente faça com que as pessoas se atraiam pela beleza desde pequenininhos, com aquilo que já está consagrado como belo mesmo, sem inventar muita moda e sem inventar muitos discursos. Porque você percebe, por exemplo, que a gente ainda tem uma atração, por mais que nós tenhamos discursos na nossa cabeça, tenhamos um monte de ideias e tal, ainda há em nós que somos adultos uma atração pela beleza. Quando passa alguém bonito na rua, passa aquele gato maravilhoso, né? Inevitavelmente. Então, o rosto de todo mundo se atrai para aquilo, o olhar de todo mundo se atrai para aquilo. Quando você está em frente ao mar na hora do pôr do sol, você não vai ficar olhando para o teto do ônibus, se você estiver no ônibus, você não vai ficar olhando para o chão. Ninguém faz isso, ninguém. Pode ser a pessoa mais louca, a mais atarefada. Ela vai olhar. Inevitavelmente ela vai olhar. Ela saque o celular e fotografe aquilo, né? Mas ela é imune à beleza do pôr do sol. Não tem como ficar. Não tem. Você pode até depois criar algum discurso e falar assim, eu só acho aquele cara que passou bonito porque é um padrão social achar o cara daquele jeito bonito. Mas é óbvio que na hora que seu olhar foi atraído, não tinha discurso nenhum em jogo. É só você tentando se enganar de alguma forma. É o seu olhar seguindo a beleza, o seu olhar seguindo a beleza. Porque isso é inevitável. Eu lembro de uma sequência que eu vi de vocês, inclusive, outra coisa pela qual responsabilizo você e sua equipe, viu? Meu celular tem uma memória de 256 GB que está toda utilizada, porque é cheio de print de vocês. E eu lembro de uma sequência que vocês fizeram falando do bonito e do feio nas artes, né? E dizendo assim, que quando uma coisa ela é bela, realmente, ela simplesmente ela não precisa se defender, ela não precisa se colocar. Quando isso é necessário, quando você tem que justificar que uma cama desforrada é arte, ou que um urinol é arte, aquilo não é beleza, aquilo é um discurso ideológico, né? E você pode comprar ou não aquela ideia, mas não é um chamado natural para aquilo, né? E é muito engraçado porque hoje a gente tem sido tão pautado pelo politicamente correto. E foi se criando na gente um medo de ofender, um medo de falar alguma coisa, que a gente tem que ficar justificando o básico, o beabá do que é ser gente, né? Que é justamente isso, ser atraído naturalmente pela beleza, coisas assim, coisas semelhantes, né? E é muito importante que a gente comece a resgatar um pouquinho disso. Eu acho que hoje as pessoas têm até medo de dizer que alguém é bonito. Ou de dizer assim, pô, se você se arrumar de determinada forma, você vai ficar mais bonito. Isso, as pessoas ficam assim, todas cheias de dedinhos, de não me toques. Mas elas estão olhando para uma coisa e elas estão reconhecendo se aquilo é bonito ou se aquilo é feio. Não tem como trair isso. Você nunca vai conseguir trair isso. O que você faz é jogar um discurso. É por isso que a arte é importante, né? Porque a arte vai te mostrar a beleza objetivamente. A arte de verdade. Ela vai te mostrar. Você vai olhar para aquilo. Você olha para um Rafael, para um Michelangelo, para um Da Vinci. Você olha até para uma pintura rupestre, sei lá, da Caverna de Lascaux, que é bonito pra cacete. E você vai falar, caramba, isso aqui é bonito mesmo. E eu não preciso justificar nada para apresentar essa beleza. Ninguém precisa ficar criando discursos em cima de, sei lá, da Mona Lisa, do Salvator Mundi, da Pietà. Ninguém precisa. Agora você pega uma música do Pablo Vittar, um poema do Vivier, aí você vai ficar inventando um monte de justificativas e um monte de desculpas para você dizer que aquilo é bonito. Tem uma coisa que eu sempre falo, né, principalmente para os meus alunos, é aquela cena do Batman quando os pais dele vão morrer. Aquilo ali é uma cena que tipo, você fica apreensivo. Todo mundo sabe que os pais do Batman vão morrer. Mas você fica querendo que eles não morram. Você pode ser a pior pessoa do mundo. Na hora da cena você quer que os pais não morram. E aí você fala, depois você pensa, pô, mas se eles não morrerem, não vai ter Batman. Só vai ter o Bruce Wayne com os pais, não vai ter história nenhuma. Mas na hora
naturalmente você vai sendo chamado. Aquilo que Gilsani, Luigi Gilsani, que é um padre italiano, que era um padre italiano, falava que existem na gente exigências elementares. Então, a gente tem no peito certas exigências que a gente não tem como escapar. Então, e a arte traz isso. Você está ali olhando uma cena que você já viu 1000 vezes e retorna a mesma sensação, a mesma experiência. Eu quero que eles sobrevivam, eu quero que esse bandido não mate os pais do Bruce Wayne. E aí, isso vai sendo chamado. Então, a arte tem essa capacidade de resgatar aquilo que a gente vai entulhando sobre uma série de discursos, sobre uma série de ideologias ou de ideais também. Porque a gente pode também, por um outro lado, não só jogar um discurso e ideologia em cima daquilo que a gente reconhece como belo, mas fazer algo que extrapole aquilo que é simples. Por exemplo, tem coisas ou pessoas que você fala, poxa, isso aqui é muito bonito, mas está exagerado, está fora do tom. Estraga, né? Se melhorar, estraga, exatamente. Você fala assim, pô, se essa pessoa tivesse se apresentado mais naturalmente, eu ia reconhecer melhor a beleza dela. Se este lugar tivesse se apresentado mais naturalmente também, eu ia reconhecer melhor. Então, é uma questão de você saber trazer as coisas na proporção certa também. E aí, essas exigências vão sendo retomadas no nosso peito. E a gente não precisa de muita coisa para fazer isso. É só olhar e saber. Isso aqui é realmente bonito. Quer dizer, eu acho que talvez nem seja ele quem fala isso, mas eu aprendi com ele, né? Que o papel das musas é resgatar na gente aquilo que a gente esquece, né? Uhum. Então, eis a importância da arte e também da anti-arte ou da pseudo-arte atual que a gente tem, né? Porque realmente elas tornam fortes na gente, enquanto indivíduos e na sociedade, certos conceitos. E por isso é tão alarmante as desconstruções que foram feitas a partir dessa arte moderna ou dessa arte ideológica que a gente tem hoje, né? No fundo, você está traindo uma coisa que... Porque assim, quando a gente está falando disso, né? Se a gente retomar o sentido que a gente começou a live, existe uma inclinação natural no ser humano à beleza e você reconhece isso facilmente se você observar nos bebês essa inclinação como Alan Slater fez. Então, é natural do ser humano se atrair pela beleza. Quando você pega aquilo que sempre se propôs a trazer a beleza, como a arte, como... Tem outra coisa também, né? Não é só a arte, mas que tem muito a ver com o seu trabalho. A beleza é um atributo essencialmente feminino. Por que nas pinturas nós vemos muito mais mulheres do que homens? Todos os grandes artistas pintaram 500 mil mulheres e 3 ou 4 caras. Todos os grandes artistas fizeram 5, 6 esculturas de homens e 500 esculturas de mulheres. Porque a beleza é um atributo feminino. E aí você reconhece que é parte da estrutura da realidade que a beleza se apresente de determinada forma. Ela sempre se apresenta de determinada forma. Quando você trai esta forma na arte ou na sua própria expressão, né? Quando você deixa de ser feminina, quando você deixa de trazer os atributos que são essencialmente femininos, você está traindo a realidade. E no fundo você está traindo aquele que estrutura a realidade, né? Que é o próprio Logos. Quando um artista simplesmente vai e conta uma história da forma mais bonita que ele pode contar, ou faz uma poesia da forma mais bonita que ele pode contar, ele está trazendo a beleza pura e simples. Não precisa de discurso nenhum em cima disso. Quando uma mulher também se apresenta da forma mais feminina que ela possa se apresentar, ela está trazendo a beleza, que é um atributo feminino, da forma mais pura e simples que ela pode trazer. Agora, quando você trai esta essência feminina, aí você vai ter que jogar também um discurso como você joga na arte, para justificar esta apresentação que você está tendo, que no fundo está atraindo os atributos da sua natureza, está atraindo os atributos da sua natureza. E aí você troca, né? Você troca aquilo que era natural, aquela atração natural da realidade, por algo que você vai ter que construir. É como se você substituísse o Logos, né? Eu vou trocar as minhas palavras pela palavra do Verbo Divino. O que é uma porcaria e vai deixar todo mundo confuso.
Exatamente, meu. É muito interessante a gente perceber que em toda obra, em toda criação, existe a assinatura, né, do seu criador. Existe um pouco de quem fez aquilo ali nele, né? Então, a gente reconhece facilmente, por exemplo, uma obra de Picasso. Porque existe Picasso ali em cada quadro que ele Uhum. fez. Da mesma forma, nós e toda a criação, a gente tem uma assinatura daquele que nos fez, né? Do ser em ato puro de Deus. E esses atributos são ele mesmo revelado na nossa natureza. Então, quando a gente vai contra isso, a gente está indo contra, na verdade, quem a gente foi feito para ser, né? A gente está se É, negando exatamente. também. E a gente se nega essa natureza, às vezes sem perceber. Por exemplo, quantas vezes para, sei lá, você tem uma cliente que às vezes você pode falar com ela coisas que são extremamente óbvias e ela que ela não tinha percebido. Né? Depois a pessoa pensa assim, poxa, eu contratei a Raíssa e o que ela me falou eram coisas extremamente óbvias, mas eu não conseguia ver. Então Acontece muito. eu precisei que ela me mostrasse. E aí a pessoa pode se sentir agradecida ou frustrada, né? Pô, eu precisei que alguém me mostrasse algo que era extremamente óbvio. Mas por que a gente não percebe o óbvio? É justamente por causa disso, porque a gente está substituindo a realidade por uma outra coisa. No fundo, é uma coisa que a gente sempre fala aqui na página. Todas as grandes catástrofes da modernidade, do nosso tempo e de quase todos os tempos, são uma fuga da realidade. Porque Deus se mostra pra gente através da realidade. E ele já colocou na realidade aquilo que é necessário existir para que a gente se sinta atraído por isso. Por exemplo, quantas coisas nos fazem, por essa atração, poderiam nos fazer chegar a Deus. Quando você olha para um pôr do sol bonito em algum lugar, inevitavelmente também seu espírito vai ascendendo, né? Então, não só a beleza é uma forma da realidade te atrair, mas de te lembrar de uma outra coisa. Você vai pensando ali, poxa, esse pôr do sol é tão bonito. Alguém com A maiúsculo fez com que ele fosse desse jeito. Ou quando você olha para uma moça que ela é linda pra caramba, e aí você fica com vontade de que aquela beleza se preserve. Todas as vezes que você vê alguém bonito, passa o cara mais lindo na rua, a mulher mais linda na rua, e você é atraído por aquilo, você quer que aquela visão permaneça. Então, não só a realidade está te atraindo para a beleza, como a beleza está te lembrando de que você é feito para uma coisa a mais. Então, a beleza é uma forma de Deus falar com você, ó, porcaria, você não existe só para este mundo e para esta terra. Se você mantiver dentro do seu peito essa vontade de que a beleza permaneça, você vai se lembrar de que todas as coisas foram feitas para a eternidade. Então, é também mais um sinal da eternidade. Principalmente quando você ama aquela beleza. Quer você a tenha para si ou não. Tipo, você pode olhar para a Raíssa é uma moça casada, está esperando o filho e tal. Você fala, poxa, seria maravilhoso, será maravilhoso se a Raíssa mantiver esta beleza, porque é um sinal de uma porrada de coisas, inclusive desse desejo de eternidade. Quando você está apaixonado por alguém, quando eu olho para a Isa aqui cuidando dos meus filhos, eu olho para ela e falo, meu Deus, eu quero que esta mulher exista o tempo inteiro. É. Eu não quero, você deve sentir a mesma coisa que seu esposo, eu quero que esta pessoa exista o tempo inteiro. E a primeira atração que você teve por essa pessoa provavelmente foi por causa da beleza. É. Não foi por outro motivo. E aí você vai crescendo no seu peito um desejo de eternidade se você aprende a amar as coisas belas. E muito interessante essa sua fala, meu. Vou ter que gravar esse pedacinho e deixar salvo no meu rolo da câmera para de vez em quando eu ficar olhando. Mas é verdade, é justamente isso, como a gente estava falando, né? A assinatura do Criador nas suas criações. É por isso que toda criação revela a Deus de alguma forma. E é dito que os homens serão indesculpáveis, né? Porque você olha para a criação e ela revela a Deus. E é nesse sentido básico mesmo que a beleza importa. Porque ela importou ao Criador. Deus podia ter feito o mundo de qualquer jeito, mas ele escolheu fazer no capricho. Ele escolheu colocar beleza em tudo, desde a asa de uma borboleta até um campo florido e em nós mesmos, né? Então a beleza importa nesse sentido, e ela é pedagógica, ela resgata, ela ordena e nos atrai para o que é real.
Então, é curioso perceber que certas desconstruções comecem justamente por aí. Porque você falou em ter que defender que a música de Pablo Vittar, um poema do Vivier, são belos. Mas eu acho que nem isso os militantes fazem mais. Eles não defendem que é belo. Eles defendem que é relevante. Porque a beleza simplesmente deixou de importar. Tentou se dissociar a todo custo a beleza do bom, a beleza da verdade. Porque fazendo isso, você diminui o valor da beleza. E como eu falei, ela é o primeiro valor ao qual as nossas faculdades se abrem. Desde criança, desde bebê, como você falou aí no estudo. Então, desconstruir a beleza e até destruí-la mesmo é uma arma perigosa, né? Porque no fundo, você desumaniza a pessoa, né? Que assim, a pessoa tem esta atração natural por tudo que é belo. A pessoa tem novas experiências por causa dessa atração. E essa atração vai crescendo e vai trazendo outras coisas. Quando você, porque eles têm um projeto mesmo de desumanização. Quando você tira isso do horizonte das pessoas, pronto, ferrou, a pessoa deixa de ser ela mesma. E aí sim você vai se tornar um projeto de outra pessoa, que é um outro risco. A Andrea falou aí que eu sempre fico trazendo o Gilsane, né? Mas é porque eu sou apaixonado por ele mesmo. Ele fala que o maior risco quando você perde esse sentido, né? Esse senso daquilo que é natural do ser humano, é porque a outra pessoa pode te instrumentalizar. Você se torna um bonequinho um do outro para fazer o que ele quer. Então, não só os estados fazem isso, né? A educação moderna faz isso. Mas, por exemplo, tem certos relacionamentos que a pessoa vai quebrando a possibilidade de beleza do outro, a beleza do outro. E quanto mais o cara ou a mulher esculhambam com o outro, deixam a pessoa mais feia, mais ela fica vinculada àquela pessoa que está abusando da autonomia dela. Mas é justamente por isso, porque quando a gente vai perdendo a nossa humanidade, a gente vai perdendo a nossa liberdade e vai se tornando escravo do outro. Eu fazia uma pesquisa em Salvador com usuários de crack. E tinha umas meninas que entravam lá, e tinha meninas que eram muito bonitas. Uma das primeiras coisas que os caras faziam, depois de um tempo que elas ficavam ali dependente deles, era rasgar o rosto delas. Porque assim, ninguém mais vai te achar bonita, nem você mais vai te achar bonita. E elas se mantinham ali nos pés dos caras que estavam acabando com a vida delas. Não era só por uma dependência da droga. É porque ele vai quebrando esses atributos que manteria a pessoa. Mesmo depende daquela pessoa, né? Exatamente. E você vai ficando cada vez mais dependente, cada vez mais instrumentalizado. É bem triste. É que se você pensa nesse sentido, a beleza ela é a antessala do bem e da verdade e do próprio Deus, né? Então, se você corta o acesso a essa antessala, você corta tudo que vem depois dela. Eu estava pensando antes da live, né? Se eu fosse Deus, como que eu teria criado o mundo? O mundo seria uma porcaria, porque eu jamais teria pensado numa borboleta colorida, eu jamais teria pensado numa lagarta, eu jamais teria pensado em todo o processo, lagarta, casulo, borboleta, não teria pensado em nada disso. Ou teria criado todas as pessoas com uma fisionomia completamente igual. Mas Deus preferiu que o mundo fosse assim. Então, é obra de uma inteligência, né? Uma inteligência preferiu, não importa se você gosta ou se você não gosta, preferiu que o mundo fosse assim e que tivesse pessoas que atraíssem mais pela beleza e outras que não atraíssem ou que atraíssem menos. Então, tem dois processos que acontecem com a gente, em que a gente foge dessa bondade divina. Ou a gente fica triste e magoado, porque eu não sou bonito, eu não sou bonita, meu Deus, por que você me fez assim? Que mundo injusto, que bosta. Eu tenho esta cara de cocô e tenho que sair na rua com esta cara. Mas assim, primeiro, não foi você que fez as coisas assim. E segundo, ainda que você não se ache bonito, você pode observar a beleza das coisas. Então, sempre tem que ter uma gratidão no nosso peito, porque Deus fez o mundo assim. E é de uma extrema justiça e de uma extrema piedade
que ele tenha feito o mundo assim. Uma outra coisa que acontece é a pessoa se acha linda, maravilhosa, é realmente linda, maravilhosa. E ela fica frustrada porque, ai, todo mundo só olha pra mim Só me pela vê pela beleza, só me beleza. vê. Puta que pariu, né? Agradece a Deus porque você é um sinal de tudo isso que a gente está falando aqui. Então, se Deus te fez bonito, se você é bonito, bonito, seja grato a quem te fez assim. E mantenha isso, né? Mantenha esta postura, mantenha esta presença, porque esta presença está servindo para as pessoas para outras coisas. Está servindo para as pessoas se elevarem a uma coisa. Quando a pessoa olha para você e percebe esses atributos de beleza, vão ser resgatados esses outros atributos que a Raíssa está falando, né? Porque a beleza nos lembra do bem, do verdadeiro, da justiça. E, acima de tudo isso, lembra da eternidade. Então, não são só os atributos que você vai usar aqui neste mundo, mas está te lembrando também de algo que está acima deste mundo, acima dessa história. Está te lembrando de alguém que fez tudo isso e que quer que você se incline a essa permanência. Deus fez essa beleza acontecer no mundo e quer que você se incline a querer manter essa permanência. Não importa se ela está perto ou longe de você, se ela é sua ou não é sua, se ela te pertence ou não. Mas você olha e fala, Deus, obrigado porque eu posso ver esta pessoa, ou porque eu posso ser esta pessoa. Então você é uma dádiva para o mundo se você é uma pessoa bonita. Obrigado por tudo isso e que eu não perca o sentido de tudo isso que eu tenho aqui diante dos meus olhos. A Bíblia ilustra muito a gente como mordomos, né? Então, Deus nos dispõe alguns dons, alguns atributos, e Ele quer que a gente administre aquilo. O mau mordomo, ele não sabe administrar, e ele fica com aqueles recursos só para si. O bom mordomo não, ele sabe fazer bom uso dos recursos, né? E aí não importa se Deus te deu uma moeda, 2, 3, 4, 10... O que importa é que você use aquela moeda bem, multiplique, né? Então, me perguntam muito, já recebi algumas vezes na caixinha, né? Existe gente feia ou existe gente mais bonita? Para mim, essa é uma pergunta que nem precisa ser respondida, né? Se você sentar num banco de uma praça e olhar as pessoas passando, você vai conseguir deduzir que existe gente feia e existe gente que é mais bonita. A questão não é essa. A questão é por quê? Porque é dessa forma, né? E você também fez, né, numa sequência falando um pouquinho sobre isso. Quando eu respondi, eu me baseei nela, né? Pessoas não são como objetos, que você simplesmente diz, é feio ou é bonito. Pessoas são mais do que isso. Então, mesmo que objetivamente você seja feio, não seja, sei lá, a Angelina Jolie, existe em você outros atributos talvez até mais valorosos que se abrem através do seu olhar, através das suas ações, através das suas palavras e revelam também tudo isso. O Criador com a sua beleza, com a sua verdade, com a sua bondade. Então se trata de você descobrir aquilo que Deus te deu de bom e usar. Se foi a beleza, amém por isso, né? Direcione esse atributo para algo realmente proveitoso, em vez de ficar se paquerando no espelho o tempo todo, né? Descubra que forças há na beleza, porque a beleza ela é pedagógica, ela vai ensinar, vai apontar tudo isso e ainda vai fazer bem para as pessoas, né? Quem é que não sai revigorado de admirar o pôr do sol, né? Quem é que não sai revigorado de ter passeado na praia, de admirar uma pessoa bonita, o rosto de um bebê ou do seu amado. Então é para isso também que a beleza serve, né? A beleza cura nesse sentido. Quando as pessoas fazem essa pergunta, né? É porque elas estão querendo de novo um discurso. Então, a gente quer de novo um discurso para se apoiar. Pô, por que que aquela pessoa é feia? Por que que outras pessoas são mais bonitas do que essa daqui? E a gente tem que esquecer essa porcaria de querer discursos para tudo, porque a gente só vai se purificar e voltar para a nossa natureza normal e voltar a observar esses atributos normalmente. Quando você cessa os discursos e deixa que a realidade te atraia. E você, pô, a realidade me atrai assim, assim, assim. As coisas bonitas que aparecem me atraem.
só porque elas são bonitas. Eu não preciso justificar em nada. As coisas feias repelem só porque elas são feias, não precisa justificar em nada. Mas como você falou, né? A gente tende a desejar mais a beleza justamente porque ela é o primeiro desses atributos. Como você falou, é a antessala de todos os outros. É. E aí você esquece, tipo, beleza, posso ter esta cara de maconheiro, mas eu posso ter outros atributos, eu posso tentar buscar alguma outra coisa. Eu posso não ser a menina mais linda da minha rua, mas eu posso ser a mais gentil, a mais dócil, a mais carinhosa, a Mesmo mais... na questão de aparências, você sempre pode melhorar alguma coisa, entende, Mel? Porque justamente isso, se você começa a formar o seu imaginário, educar o seu olhar, a sua percepção, consumindo o que é beleza de verdade, né? Você começa a perceber que, poxa, tudo bem, eu não nasci uma top model, mas eu fico mais bonita se eu passar um pouquinho de maquiagem. Eu fico mais bonita se eu mantiver meu cabelo penteado, se eu usar uma roupa assim ou assado, se eu fizer uso de tal ou qual cor, com brinco, sei lá, fazendo minha barba. E você começa a perceber que, poxa, eu posso estar numa versão melhor de mim mesma que vai me ajudar também a ganhar essa força estética, né? Essa força da beleza estética. Perfeito isso. Eu tenho uma amiga que ela é muito bonita, muito, muito, muito bonita. Todo mundo olha pra ela e fala, meu Deus, que mulher linda. Ela tem um cabelo curtinho. Quando você vai no perfil dela e Não vê tá as falando fotos de mais mim, não. antigas, Tô brincando. não, é de outra. O nome dela é Valéria. Quando a gente vai no perfil da Valéria, quando ela tava com cabelo grande, você falava, joinha, é uma pessoa bonita, mas é só bonitinha. Mas assim, ela fez uma coisa extremamente simples. E você olha pra ela e fala, meu Deus, que mulherão. Mas com o cabelo longo, ela é uma bonita normal. Com o cabelo curto. Então as pessoas se esqueceram também de buscar essa simetria que só tem a ver com elas, né? Sim, por exemplo, só você tem este rosto. O rosto é um sinal também da individualidade e do amor de Deus também. Assim, ninguém tem esta cara que você tem. Você é insubstituível só de ter este rosto. E as pessoas identificam você por causa deste rosto. Se você não tivesse isto aqui, não teria como haver, não seria você, não teria como haver compaixão, não teria como haver caridade, porque é necessário olhar no rosto para que essas coisas aconteçam. E aí você vai ter que primeiro se encontrar, né, olhar para você e ter alguém que te ajude a olhar, porque como eu falei, às vezes as coisas são óbvias, mas você não consegue enxergar. Ter alguém que te ajude a olhar e encontrar aquela forma que se adequa mais à forma que Deus te deu. Porque é sempre possível melhorar. Algumas pessoas escutam isso que a gente está falando e talvez por já estarem tão contaminadas a ponto de não perceberem pelo discurso político e ideológico atual, acham que a gente está fazendo uma apologia a uma beleza fútil, a vaidade. E não é. Pelo contrário, justamente percebendo essas individualidades, né, conhecendo que é o meu trabalho, é o que eu faço na consultoria de imagem, é que você consegue chegar a uma melhor versão de si mesmo. Como você falou, eu tenho uma história parecida com essa sua amiga, né? Eu já tive cabelo comprido e era loira. Quando eu olho as minhas fotos, eu digo, é mais uma na multidão. E de repente, quando eu cortei o cabelo, eu me achei, sabe? Foi muito mais do que olhar no espelho e dizer assim, ficou bonito ou ficou feio. Eu olhei no espelho e disse, poxa, essa é Raíssa. Sou eu, me achei, me encontrei, sabe? E isso tem uma força muito grande. Muito grande. Como você disse, a gente mora aqui, a gente interage aqui, a gente é nesse rosto, nesse corpo. É por isso que é importante também. Não adianta eu ficar tentando botar uma supremacia dos movimentos internos sobre a matéria. Foi nesse corpo que você veio ao mundo e você age no mundo, né? Então é importante cuidar dele. Todo mundo fica colocando essa supremacia dos movimentos internos sobre a matéria, mas se alguém toca no seu corpo, se alguém pega na sua bunda no ônibus, se alguém viola este corpo, você fica incomodado pra caramba, e você fica incomodado pra caramba justamente por causa disso. É no corpo que você vive todas as experiências. E é o corpo também que você apresenta inicialmente a todo mundo. Então, as pessoas não olham para você e enxergam imediatamente toda a sua intelectualidade, ou tudo que você, toda a sua história, não, elas veem
sua fisionomia, sua aparência. Tem um filósofo, não lembro mais de onde que ele é, chamado Levinas, que ele fala muito isso. Que ele fala assim, ó, se as pessoas não enxergarem um aos outros no rosto, toda a moral do mundo, da sociedade, desaba mesmo. Porque se você não olha para alguém no rosto, você não tem como se compadecer, interagir, viver uma experiência íntima com os outros. Então tudo começa nisso aqui. E se você quer trair isto que é evidente de que tudo começa na presença física, você não vai conseguir viver uma relação de verdade com ninguém. Não consegue mesmo. Porque você quer pular etapas, né? Assim, ninguém consegue estabelecer uma relação pulando etapas. E a primeira etapa é justamente essa. Olha, extremamente relevante esse ponto que você tocou agora. Quando você começa a encarar a beleza como essa antessala que aponta para valores maiores do que ela, você começa a perceber que negar a beleza é imoral. Porque você pode ser o sujeito mais bondoso, mais verdadeiro, mais inteligente do mundo. Se você acha que aquilo que você sabe tem que chegar nas outras pessoas, é importante que as outras pessoas saibam, e você não reveste aquilo de beleza, você está enfraquecendo o seu propósito. Porque é justamente a beleza quem primeiro atrai para a realidade. É a força de atração da realidade. Ela não é... Olha, ontologicamente, ela pode ser inferior à própria verdade e ao bem. Mas ela sempre vai ser superior à feiura. Sempre. Exatamente. Então, E sempre vai aparecer primeiro. A beleza, a verdade apresentada com beleza atrai mais do que a verdade apresentada sem beleza. Claro, claro. E tem uma pessoa aqui que está perguntando o tempo inteiro sobre padrão, padrão, padrão. Gente, essa atração estética por alguém, é óbvio que varia um pouco de uma localidade para outra, de uma cultura, uma sociedade, de uma época para outra. Mas a beleza não é assim tão fluida quanto querem fazer parecer, não. Existe um critério objetivo para a beleza, e por mais que você tenha uma certa liberdade ali, é um polo isolado. Um leão sempre vai ser mais bonito do que uma hiena. Uma borboleta sempre vai ser mais bonita do que uma mariposa. Então, não é que a beleza a casa de uma Joana, tudo é bonito. Existe uma criatividade na beleza. Existe uma Ignorar isso objetividade. não te torna mais bonzinho, só te torna fechado para a realidade. Puro e simples. É isso. Por mais que existam, vou dar dois exemplos aqui, por mais que existam padrões de um tempo para o outro, de um momento para o outro. Se você olhar, por exemplo, as colunas gregas algumas tinham as figuras que a gente chama de vitórias, né? Que eram mulheres que sustentavam as arquitraves de um templo, de qualquer tipo de localidade, que tivesse um atributo social. Se você olha para aquelas vitórias, se você olha para Vênus de Botticelli, se você olha para uma modelo hoje que todo mundo acha linda, você fala, pô, tem atributos aqui que se repetem e são 5 ou 6 mil anos de história. Então não dá para você falar que aquilo é subjetivo. Não tem como ser subjetivo. Pelo menos na nossa civilização. Se aquilo se repete há 6 mil anos, pô, tem uma razão para isso acontecer. Uma segunda coisa é o seguinte, como eu falei, a beleza é um atributo muito mais feminino do que masculino. Se você olha para a Bíblia ou para a própria história da igreja, nós que somos cristãos somos tidos como a noiva de Cristo, né? Então, a noiva de Cristo, uma mulher, e a noiva é um personagem que encarna a beleza também. Encarna não só a espera, a expectativa, mas encarna a beleza. O dia que você está mais linda na sua vida é o dia que você é noivo. Então, por que a igreja usa este símbolo e as escrituras usam este símbolo? É por causa disso, é porque, como o Goethe falava, né? O eterno feminino eleva para o alto. Então, o eterno feminino, esta beleza, esta essência, vai fazendo a gente subir de nível mesmo. Escalar da porcaria que é a nossa vida para uma coisa maior, melhor, mais justa, mais bela e mais verdadeira. É isso aí. E é como o professor Olavo também já disse algumas vezes. A gente tem uma mania de querer explicar em palavras ou transformar num conhecimento científico coisas que são óbvias e que chegam até nós pela pura contemplação.
Uhum. Certas respostas você só sabe, você não precisa ficar explicando. Então, por que que uma mariposa é mais feia do que uma borboleta? Isso é relativo? Não, é relativo, meu amor. Se você for honesto e ficar olhando para as duas, você vai chegar a essa mesma conclusão. Ninguém precisa explicar. É isso mesmo. É igual a história do Batman lá, né? Depois você pode ser uma feminista que odeia a família, mas na hora que você está vivendo aquela história, você quer que a justiça permaneça. Então você quer que a justiça permaneça e a justiça é uma criança tem que ficar com seus pais. É injusto que ela não fique com seus pais. Então a história vai te trazendo essa tensão e naquele momento você é sincero. Mas depois você pode vir de novo com a justificativa, um discurso e trair a si mesmo. A mesma coisa com esse exemplo que a Raíssa está dando. Por que que a mariposa é mais feia do que a borboleta? É porque aí acabou. E não adianta quantos discursos você colocar. Quando você joga um discurso, você não está traindo a mariposa e a borboleta. Você está traindo sua humanidade mesmo. Você está traindo quem você é e como você quer. Sabe, Mel? E a sua Porque inteligência, Porque exatamente. se é tão difícil para você compreender isso, imagina o que é que você está se limitando a acessar. É por isso que a beleza é um ponto de partida para a verdade. Sempre é um ponto de partida para a verdade. A gente observa que, por exemplo, né, por que que Cristo veio ao mundo, morreu, se sacrificou por todo mundo. Depois ele poderia ter feito assim, pronto, agora vocês já sabem que eu vim ao mundo, morri, vou salvar quem me aceitar. E a gente para por aí. Mas não, ele fez as pessoas se unirem e viverem repetidamente uma mesma experiência. Então, repetidamente a gente vive a experiência na igreja. Quer você seja evangélico ou católico, você vive a experiência da ceia, né? Então, é um momento de beleza, é um momento em que Deus se apresenta de uma forma mais bonita. Então, e as pessoas estão compartilhando daquilo ali. Então, ele poderia ter feito com que essa verdade se repetisse da forma mais abstrata e impessoal possível, mas não. Ele fez com que as pessoas, porque isso atrai. Outro exemplo, né? Quando o faraó não quer deixar os judeus saírem do Egito. E aí vai lá a primeira praga, o faraó fala, não, eu vou mudar aqui de opinião, vou deixar vocês saírem. E aí Moisés vai falar com Deus, Deus fala, não, pode falar com o faraó que a gente vai parar com essa praga. Aí para a praga, o faraó volta atrás e fala, tava enganando vocês, vou manter vocês Pegadinha aqui. do malandro. Pegadinha do malandro. Isso 10 vezes isso se repete. E aí tem um momento que Moisés fala com Deus, pô Deus, por que você é Deus, por que você não faz esse cara deixar a gente ir embora? E aí Deus responde, não com essas palavras, ó. Eu preciso que vocês tenham uma história. Eu preciso que vocês voltem a isso aqui. E possam contar essa história. Porque se eu só mandar, só deixar vocês irem embora, vocês vão esquecer do que aconteceu. Vocês não vão viver bem o que aconteceu. Agora, se acontecer toda esta história, vocês vão poder repeti-la. E a gente sempre repete com mais beleza. Sempre repete tentando trazer a beleza. Então, isso deixa claro que não é só a verdade que basta. Não é só a presença de Deus que basta. Senão ele teria feito um mundo diferente. Mas, assim, a manutenção desta beleza através das histórias, através da história. Então, depois que eles são resgatados, o que acontece? Acontece uma festa. Né? Uma festa se institui, que é a Páscoa, e a gente vive esta festa até hoje. Então, é um outro sinal de beleza. E que Deus poderia ter feito diferente e não fez. Ele fez exatamente desse jeito, que acontecesse desse jeito. Para que a gente pudesse repetir este sinal e repetir trazendo a beleza. E repetir, a repetição justamente porque é pedagógica, né? Porque a gente está aprendendo. E a cada novo aprendizado, a cada nova repetição, a gente aprofunda aquilo ali, a gente conhece novas facetas, né? É muito interessante ver que esses três valores, né, os transcendentais, a verdade, a beleza e a bondade, elas são coisas diferentes, distintas, que não se confundem, mas ao mesmo tempo elas estão entrelaçadas. E elas são realmente um tripé. Se você tira um deles, fica capenga, fica bambo a coisa, né? Então,
a beleza, a importância da beleza e a força da beleza realmente verdadeira está em justamente apontar para a verdade e a bondade, está em justamente ser para servir, né, para o outro, para abrir a essa realidade e a esse criador divino realmente. Se você olha a beleza puramente pela vaidade ou puramente pela estética ou como uma finalidade em si mesma, ela enfraquece. Da mesma forma, se você retira a beleza do bem e da verdade, elas enfraquecem também, né? Eles enfraquecem. Então, você precisa entender a hierarquia ontológica da coisa. A verdade é superior à bondade, a bondade é superior à beleza, ontologicamente. Mas elas estão entrelaçadas e elas se relacionam mutuamente. É por isso que a gente está dizendo aqui que quando você se fecha para a beleza, quando você não reconhece a importância dela, quando você não entende que é ela quem te atrai para o real, você também está se fechando a esses valores superiores da bondade e da verdade. É uma questão de... Bem, somos adultos, né? De escolha. Ou se você tem filhos, é uma questão de você saber o que ensinar para eles, né? É exatamente isso. É lembrar, por exemplo, que todos esses atributos, né? A beleza, a verdade, a bondade, que tem ontologicamente, tem uma escalada de hierárquica mesmo, como a Raíssa colocou. Assim, lembrar que tudo está vindo da mesma pessoa, né? Eu falei, se eu criasse o mundo não seria assim. Por exemplo, outro dia eu estava falando com um amigo, e aí a gente estava lendo um artigo que o Gramsci, provavelmente ele se converteu antes da morte, então deve estar lá no céu, junto com os anjinhos, os santos. Eu falei, porra, se eu fosse Deus, esse desgraçado estaria queimando no fundo do inferno, porque ele ferrou com a vida de muita gente. Não Mas haveria assim, perdão tão fácil. não haveria, mas eu não sou Deus. Se eu fosse Deus também, faltaria um monte de coisas no mundo. Faltaria beleza, faltaria bondade, faltaria... Então, esta pessoa com P maiúsculo decidiu criar as coisas deste modo. E se ela decidiu criar as coisas deste modo, é porque ela está se revelando através dessas coisas. E o primeiro impacto que a gente sente desta revelação é justamente a beleza. Então, não tem como negar. Negar isto é você negar esta pessoa que está te sustentando na realidade, sem nenhum motivo, né? Só porque ela te ama. Por que que amanhã o sol vai nascer e você vai acordar e vai poder olhar para aquela beleza? É só porque Deus te ama. Deus acha melhor que você exista do que você não exista. Então, assim, e quando você trai essa presença que ele joga no mundo, com os atributos que ele tem, porque ele é a beleza, ele é a verdade, ele é a justiça. Quando você nega isso, você está negando a sua relação com Deus, sua abertura a Deus. E entender todas essas coisas, né, Mel? Que é se colocar numa posição correta diante da realidade. A realidade te contém e não o contrário. Você não é a medida, a régua da realidade. É o contrário. Né? E se colocar nessa posição correta e adequada é o que vai te ajudar a atingir todas as suas potencialidades e ser aquilo que realmente Deus te criou para ser. Porque o contrário já te impede desde o começo. Você está se vendo maior do que deve, né? É isso mesmo. A gente costuma jogar muito as nossas ideias sobre a realidade, os nossos discursos sobre a realidade, os nossos desejos sobre a realidade. É uma coisa que eu detesto aqui. Eu adoro comer, mas todas as vezes que eu como, a louça fica suja. Poxa, que negócio insuportável. Mas assim, o mundo é desta forma e exige da gente uma ação para a manutenção do mínimo de ordem. Mas como que eu não traio, né, esta natureza? Sabendo que as coisas são assim, né? O mundo não é do jeito que eu quero, então todas as vezes que eu comer, inevitavelmente a louça ficará suja. O mundo não é como eu quero, então, independente do que eu acho, alguém será mais bonito do que um outro alguém. Então, o que a gente tem que fazer, no fundo, é aquilo que você falou, que o professor Olavo sempre diz, é aprender a contemplar as coisas e contemplar para saber do seguinte, né? Todo ser humano foi feito com uma finalidade. Todo ser humano tem uma finalidade.
se você for sincero e se perguntar qual que é essa finalidade, a gente busca de todos os jeitos a felicidade. Todo mundo quer ser feliz, né? A gente pode trair esta inclinação buscando a felicidade nos lugares errados. Mas no fundo, mesmo nos lugares errados, você está buscando a felicidade. É isso. E aí, nesta busca pela felicidade, você tem que observar as coisas como elas são. Quanto mais você observa as coisas como elas são, mais contente você vai ficando de que elas sejam daquela forma e não da forma como você queria. E quanto mais você quer que as coisas sejam diferentes, mais revoltado você vai ficando e, consequentemente, mais infeliz você vai ficando. Então, o fim último do ser humano, como Aristóteles fala, como São Tomás de Aquino fala, é você contemplar as coisas a ponto de você sentir o deleite, que é isso que a beleza traz também, sentir o deleite de que elas sejam desse jeito e não de outro. E por esse deleite, o seu peito vai se abrindo à felicidade. Então, a felicidade vem de o fim último da natureza humana, vem desta contemplação das coisas, como elas são, a contemplação amorosa mesmo. Olhar para a coisa e falar, poxa, que bom que é assim e não de outro jeito. Sabendo que este mundo é um vale de lágrimas e tem suas imperfeições, mas ainda assim, que bom que é assim e não de outro jeito. Porque foi outra pessoa que fez assim. E esta outra pessoa é esta pessoa que está nos sustentando na realidade. Só porque ela nos ama. Perfeito, Melk. É exatamente isso, gente. A realidade, ela sempre vai ser superior a qualquer ideia bonitinha que você tenha. Simplesmente porque ela é real. Ela é Só por possível. isso. O resto não é, entende? E, poxa, que presente que foi essa live, viu, Mel? Que tá acabando. Eu que agradeço. Mas eu agradeço espero muito. que tenha sido tão boa para quem tá aqui com a gente quanto foi para mim. Uma Um honra. último recado, se der tempo, é que esta abertura à beleza favorece a nossa conversão, né? Favorece que você se converta porque você percebe que outra pessoa fez esta beleza, outra pessoa fez as pessoas mais bonitas, outra pessoa fez a beleza nas coisas e fez por nenhum outro motivo além de nos dar deleite mesmo. Então, você vai se convertendo quando você aprende a amar a beleza das coisas. Perfeito, Melk. Graças a Deus por esta live, foi muito boa, viu? Muito obrigada. Finalmente saiu. Finalmente, vamos fazer outras. Agora que já fizemos a primeira, né? Pois é. E é isso, gente. Simbora ser bonito e olhar o belo. Isso. Obrigado, Rai. Até mais. Obrigada. Fiquem com Deus por aí. Um abração para vocês. Amém. Tchau, gente. Fiquem com Deus. Tchau.